A gravação. Boa tarde, nono ano. Nós vamos fazer agora uma revisão para a avaliação mensal. Conteúdo que vai cair na prova: ligação covalente, iônica, metálica, fórmula molecular, estrutural, eletrônica, indicadores, óxido e sal. Tá? Dentro de indicadores, sal, eu também vou explicar um pouquinho sobre reação de ionização e dissociação, que vai ser bem mais fácil para vocês entenderem o que é um óxido, um sal, um ácido e uma base, ok? Então, vamos iniciar aí com as ligações iônica, covalente e metálica. Ligação covalente. Todas as ligações, covalente, iônica, metálica, elas estão sempre relacionadas com a quantidade de elétrons na última camada da distribuição eletrônica, tá? Então, quem não lembra, volta lá no primeiro bimestre, dá uma estudadinha em distribuição eletrônica para lembrar o que é a última camada, o que é a camada de valência, que nós vimos no bimestre passado. Então, a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada vai determinar se eu vou ter uma ligação covalente, iônica, ou a ligação vai ser metálica, tá? Já para resumir, ligação metálica só ocorre entre metais, ok? Se for ligação metal e não metal, geralmente ligação iônica, ok? Tá? E, por último, fica aí ligação covalente. A ligação covalente, ela vai ocorrer quando eu tenho dois elementos químicos, né? E esses dois elementos químicos, eles têm, por exemplo, na última camada, vamos pegar aí o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele não quer perder esses 6 elétrons, mas ele quer ganhar. Então, se eu pegar um átomo de oxigênio e um outro átomo de oxigênio, vou fazer aqui. Tem aqui um átomo de oxigênio. Quero outra folha. Eu tenho aqui um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio. Os dois possuem, que a gente viu na última aula, seis elétrons na camada de valência. Esse oxigênio e esse oxigênio, eles querem ganhar 2 elétrons. Então, esse não vai dar 2 para esse e esse também não vai dar 2 para esse. Como é que eles vão fazer, então? Eles vão ser amiguinhos bondosos e vão compartilhar. Então, eles vão compartilhar. Quando existe esse compartilhamento, nós chamamos isso de ligação covalente. Então, ligação covalente. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver dois átomos de dois elementos que querem ganhar elétrons, um não vai ceder e outro também não, então eu tenho aí a ligação covalente. Tudo Professora, bem? Sim. mas os dois precisam ser os mesmos elementos? Não necessariamente. Tá? Por exemplo, se eu tiver aí o hidrogênio e o carbono, tá? O hidrogênio ele quer ganhar mais um elétron para ficar estável, como o hélio, ok? E o carbono, ele tá ali meio que ele não tá nem muito afim de perder, mas também não tá afim de ganhar, tá? Então, você também vai ter aí o... O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Só que ele não quer perder esses 4 elétrons aqui, tá? Então, se ele for se ligar com o hidrogênio, então vai ficar aqui, ó. De mais 4, hidrogênio. Vai ser uma ligação covalente. Por quê? Nem carbono nem hidrogênio é metal. Então, aqui eu tenho compartilhamento de elétrons.
Se é compartilhamento de elétrons, então eu tenho ligação covalente. Ok? Agora, E é preciso. entendeu? Sim. Entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Ok. Sim. Olha só. Ligação covalente. Vocês notaram que eu representei a fórmula aqui, ó, de maneiras diferentes? Que fórmula que é essa daqui? Eletrônica. Fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. E essa daqui? Estrutural. Estrutural. Então, olha como é fácil. Se tem bolinha, eletrônica. Se tem risquinho, estrutural. Ó, fácil de decorar, hein? Risquinho estrutural. Bolinha eletrônica. Fórmula de Lewis. Ok? E a fórmula molecular, no caso aqui, são 2 oxigênios. Então, ficaria O2. O 2 indicando que são 2 átomos de oxigênio. E aqui ficaria CH4, né? 4 indicando que são 4 hidrogênios e não 4 carbono. Carbono é 1, hidrogênio 4. Ó. 1 carbono, 4 hidrogênios. Então, essa é a fórmula molecular. Olha que beleza de revisão, hein? Fácil, tudo interligado. Quando a gente faz assim, interligado, fica mais fácil de a gente entender e da gente lembrar depois, tá? Ligação iônica. Então, ligação entre... pode ser ligação entre metal e não metal ou entre ametais. Tudo bem? Quando a gente vai ligar esses átomos, é quando um quer ganhar elétron e o outro quer perder elétron, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o caso mais clássico. NaCl, cloreto de sódio. O sódio, ele vai ter quantos elétrons na última camada? Sódio. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1. 1. E o cloro, quantos ele tem na última camada? 7. 7. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Cloro tem 7 na última camada. O cloro, ele quer perder este 7 elétrons ou ele quer ganhar mais um para ficar com 8 na última camada? Para ficar Ganha mais estável. Ele quer ganhar mais um. O sódio, que tem só esse 1, ele não quer esse 1. Esse 1 está atrapalhando ele. O que ele quer fazer com esse 1? Se livrar dele. Então, aqui, o sódio vai doar um elétron para o cloro e o cloro vai ficar feliz porque ganhou um elétron. O sódio fica feliz porque deu elétron para ele, se livrou, ficou estável com 8 na última camada. O cloro também ficou feliz porque ganhou um elétron. Então, olha só, carinha de feliz dos dois, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação iônica. Por que se chama ligação iônica? Porque eu tenho o íon sódio e o íon cloro que estão aí fazendo uma parceria, estão unidos. Então, ligação iônica significa ligação entre íons. Tudo bem? Tranquilinho? Dúvidas até o momento? Não. Não? Ok. As ligações metálicas, elas também vão se dar por compartilhamento de elétrons, tá? Também é um tipo de ligação covalente. Na época, lá atrás, início da década de 90, a ligação metálica era chamada de ligação covalente dativa. Ainda bem que eles mudaram, que era mais complicado de entender. Então, ligação metálica é uma ligação covalente que ocorre entre metais. Tudo bem? Tranquilo até aí, certo? Certo. Depois, o que vai cair mais na nossa prova? A nossa prova aqui. Eu não consigo lembrar tudo de cabeça. Professora,
Os metais são todos aqueles azuis na tabela periódica, né? Sim, tudo que está dentro do quadrinho lá que está escrito metal é metal. Indicadores, ácidos e bases, né? Os indicadores, eles servem para indicar se uma substância tem característica ácida ou se tem característica básica. Como é que eu sei se é um ácido ou se é uma base? Ó, vou até utilizar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele tem o quê? Hidrogênio ou ele tem hidroxila? Hidroxila é Hidrogênio? quando o oxigênio está ligado ao hidrogênio. Quando eu tenho só hidrogênio aqui, ó, aqui é um ácido, tá? Hidroxila é só Então, quando o OH, né? isso. Aqui, ó, cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, OH. Quando eu tenho esse OH, isso é uma base. Então, tudo que tem OH no final é base. Se tem hidrogênio no início, é ácido. Então, OH no final é base e hidrogênio no início é ácido. E quando eu vou saber que é um sal? O sal, ele é um produto, tá? Da neutralização de um ácido e uma base. Então, por exemplo, aqui, ó, NaNO3. Eu tenho um sal que é resultado da mistura de um ácido, que é o HNO3, com a base, hidróxido de sódio, NaOH. Então, eu tenho aqui, ó, produto de uma neutralização. Então, eu tenho um sal, ok? E como é que eu vou saber quando eu tenho um óxido? Eu tenho óxido quando eu tenho oxigênio no final, ok? Aqui, CaCO3, isso não é óxido, isso daqui é um sal. Por quê? Porque é o gás carbônico com hidróxido de cálcio, tá? Mas, professora, como é que eu vou saber quando é um óxido? Por exemplo, aqui, ó. Isto é um óxido. Isso é um óxido, ok? Então, olha só, é diferente daqui, tá? Quando tem essa terminação aqui, ó, que tem mais uma letra junto com o oxigênio, geralmente isso daqui está indicando que ele é proveniente de um ácido, tudo bem? Quando o oxigênio está sozinho, tá? Aqui, ó, é o gás carbônico. Tá? Então, o gás carbônico misturado com o hidróxido de cálcio, eu vou ter aqui o carbonato de cálcio. Mas quando eu tenho só aqui, aí sim eu vou ter o óxido, né? Dióxido de carbono. Tudo bem? Tranquilo? Olha só como tá fácil a nossa revisão. Então, como eu vou saber quando eu tenho uma dissociação e quando eu tenho uma ionização? Todas essas substâncias aqui, nós vamos adicioná-la à água, ok? Então, a setinha significa que eu coloquei essas substâncias na água. Tudo bem? Tudo na água. Aqui, o primeiro, H2SO4. Quando eu coloco na água, vai ocorrer um processo de ionização. O que significa isso? Eu vou liberar esses dois hidrogênios. Então, ó, vou liberar o hidrogênio, tá? E o sulfato. Tá vendo? Então, eu vou ter uma quebra aqui nesta união. Então, eu vou ter hidrogênio livre e sulfato dentro da água. Lembra do experimento que eu peguei os dois eletrodos, os dois fiozinhos e coloquei dentro da água e acendeu a lâmpada? Quando eu pego e coloco nessa solução aqui, vai acender a lâmpada. Se eu colocar só na água, não vai acender a lâmpada. Se eu colocar só no ácido,
não vai acender a lâmpada e vai derreter o meu fiozinho, porque é um ácido muito forte, ok? Então, quando tem liberação de hidrogênio, eu tenho aí um processo de ionização. Agora aqui embaixo, hidróxido de magnésio. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Só que se chama dissociação, por quê? Eu vou dissociar o magnésio do hidrogênio, ok? Então, olha só, magnésio mais 2, certo? Aqui em cima eu esqueci de colocar menos 2. Então, ó, magnésio, íon magnésio e hidroxila. Então, aqui eu tenho dissociação, aqui eu tenho ionização. Sempre importante, não pode esquecer, tá, de colocar a carga do íon que está sendo formado aqui, tá? Então, quando eu pego uma substância e coloco em água, eu vou separar os íons. Então, se vai liberar hidrogênio, ionização. Se vai liberar hidroxila, dissociação. Ok? Professora, mas e no caso do carbonato do sal? Também é dissociação, tá? Então, quando eu coloco na água, eu vou liberar aqui, ó, o carbonato, o cálcio mais o carbonato, ok? Então, estou aqui, ó, fazendo a dissociação. Tranquilo? Sempre importante colocar a carga em cima. Mas, professora, você não disse que aqui era o ácido era o carbonato que era proveniente do ácido carbônico? Sim. E aqui, o cálcio? Cálcio é proveniente do hidróxido de cálcio, né? Então, a gente tem que pôr aí bonitinho, ok? Aqui, o cálcio, se eu não me engano, é mais 2 e aqui também é menos 2, ok? Mas por que aqui não aparece? Porque eu tenho a mesma quantidade, tá? Mais 2 com menos 2, não preciso indicar nada aqui. Aqui em cima, se você for olhar aqui na hidroxila, ó, eu tive que colocar o OH entre parênteses. Por quê? Porque o magnésio é mais 2, mas a hidroxila é negativa, é só 1. Então, eu tenho que representar aqui que são 2. Tudo bem? Tranquilo? Se alguém não estiver entendendo, pode me interromper, tá? Para fazer aqui, para fazer alguma pergunta, tá bom? Se não estiver entendendo. Agora aqui. Ácido nítrico, tá? Então, HNO3. Vamos ter aqui uma dissociação ou uma ionização? Quem sabe me responder? Ionização? Ô, Bruno, acho que eu não vou mais deixar você falar, porque é só você que responde. Mas está certo, Bruno. Parabéns, você sabe direitinho. E os colegas? Depois que o Bruno respondeu, alguém ainda tem alguma dúvida que seja ionização? É porque perde o hidrogênio, né, professora? Exatamente. Então, aqui, ó, separou o hidrogênio, liberou o hidrogênio, é ionização. Então, vai ficar assim. Ó, como só tem um hidrogênio para perder, né, para liberar, então fica aqui, ó, HNO3. Está aqui em cima o tracinho. Estranho, mas ele está aqui. Ok? Vamos lá. Próximo, NH4OH. Este 4 aqui, ó, é só do hidrogênio, tá? Ele não tem nada a ver aqui com H. Então, ó, NH4OH. Então, vai ficar assim. NH4 mais OH menos. Vendo?
NH4, né? Negativo mais OH menos. Então, isso daqui formou aqui uma dissociação. E por último, nós temos aqui o sal, né? O nitrato de sódio, que eu vou dissociar, formando aqui sódio mais nitrato, ok? Então, eu tenho aqui ácido, ionização, base, dissociação, sal, dissociação, ácido, ionização, base, dissociação, sal, dissociação. Tudo bem? Tranquilo? For base e sal, não, tipo, com certeza que não é ionização, né? Base e sal é dissociação, com certeza. Ionização somente se for ácido. Tá? Por quê? Porque quando você está fazendo a quebra na base, você vai liberar o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, isso é característica de base, não é característica de ácido. Por quê? Se eu pegar esse OH e juntar ele com mais um hidrogênio, ele vai formar água. Tá? Quando a gente tem uma reação de neutralização, vou ver aqui para vocês, embora não tenha aí. Quando eu quero que as folhas virem, as folhas não querem virar. Olha aqui. Então, eu tenho aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico mais NaOH. Quando eu misturo esses dois aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quebra aqui, certo? Então, eu vou ter liberado o hidrogênio e o sulfato. Certo? E aí, eu vou ter também liberado da base o sódio. Tá difícil aqui. E a hidroxila. Certo? Então, olha só. Aqui eu tô fazendo aqui, ó, o sódio e a hidroxila, tá? Então, ionizou e aqui dissociou. Só que vai ficar assim na água? Não. Como eu estou fazendo uma reação de neutralização, esse hidrogênio aqui vai se ligar a esse OH aqui. Então, eu vou ter aqui a formação de água. Então, vai formar água. Tudo bem? Ó, o OH da base com o hidrogênio do ácido vai formar água. E o sódio junto com o sulfato vai formar o que a gente chama de sulfato de sódio, tá? Quando a gente trabalha com reação de neutralização, eu tenho que fazer o balanceamento aqui dessas quantidades que vão formar, tá? Mas não se preocupem, isso não vou cobrar de vocês na prova, mesmo porque não faz parte deste conteúdo, ok? Mas isso aqui é para vocês terem aí uma noção de como funciona aí a reação de neutralização. Tudo bem? Sim. E o óxido e o sal que eu já expliquei, já fiz uma pequena revisãozinha, né? Já falei para vocês aí sobre o óxido e o sal. Ainda mais um... Ô, Pro, Oi, meu anjo. o trabalhinho que você passou, tem que copiar o texto da página? Não, foi bom você falar dele. Como é que eu quero esse trabalhinho? Ó, tá aqui, página 34. Vocês vão copiar essas perguntas, responder, certo? O texto, ele está falando aqui, ó, quando é sal e quando não é sal. Aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam o texto,
Procure uma imagem que seja referente a isso que está falando aqui e coloque junto. Ah, precisa ter 3, 4... Não. Uma imagem referente ao texto, que eu já sei que aquela imagem está se tratando do texto. Responde as perguntinhas e coloca uma capa. É só isso, tá? É bem tranquilo de fazer. Tá bom? É só isso. Tudo bem? Tudo. O Zul já me avisou que daqui 10 minutos ele vai me desligar. Essas atividades aqui que eu fiz, essa daqui, é o que está no Organize as Ideias da página 28, tá bom? Alguns alunos já enviaram, tá? Eu já vou dar entregue. Quem não me enviou, por gentileza, envie, tá bom? Se quando eu mostrar a planilha ainda estiver mostrando para quem já enviou, que eu ainda não enviou, reenvia, porque às vezes eu acabo perdendo a lição no meio de tanta lição que vocês mandam para mim, tá bom? Tá? A Isabela foi uma das que já enviou para mim esses dias, eu sei que tem mais, acho que mais 1 ou 2 que já me enviaram, que eu não me lembro agora quem foi, mas eu vou dar baixa para quem já enviou, ok? Dar baixa assim, vou lançar na planilha que tá ok, tá? E vou mandar para vocês o gabarito da página 28. Então, qual é a lição de vocês para hoje que vocês têm que enviar? Só a página 28. Olha que boazinha essa professora, hein? Estudar para a prova, isso que eu falei aqui na aula, tá? E enviar o trabalhinho da página 34, ok? E, aliás, o trabalhinho da página 34 é para hoje, né? Não, para hoje não, é para a semana que vem, dia 19. Para hoje é de outra turma. Uma semana. Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa que eu preciso esclarecer ainda? Sim, não, talvez. Aproveita que enquanto ainda estamos na live. Professora, me explica de novo como encontra ácido e sal, para saber se é ácido ou se é sal. Para saber se é ácido é Não, sal? ácido não, óxido ou sal. Eu falei errado, desculpa. Óxido e sal. Vamos lá. Vou até pôr aqui na página do ácido. O óxido. Olha só. Aqui, ó. O oxigênio tá sozinho, tá vendo? Uhum. Não. Aqui. O oxigênio, ele está ligado ao carbono. Tá vendo? KO3. Então, aqui, ó, carbono e oxigênio. Ele tá ligado. Esse oxigênio aqui, esses três, tá ligado a esse carbono, certo? E essa molécula aqui está ligado ao cálcio. Então, aqui eu tenho um sal. Aqui, ó, ele tá ligado só com o carbono, não tá ligado a mais nada. E aqui também, ó, só está ligado ao ferro. Não tem mais nada, então esse daqui é um óxido. Mesmo a água, eu poderia dizer que é um óxido de hidrogênio. Por quê? Porque é um óxido, não deixa de ser um óxido, mas a gente chama de água. Então tem que ter 2 elementos, sendo que um deles vai ser sempre o oxigênio. Exatamente. Quando o oxigênio estiver ligado a um elemento direto, aqui eu tenho um óxido. Aqui eu tenho um carbonato, tá? Porque esse daqui é derivado do ácido carbônico, que é diferente do gás carbônico. Esse gás aqui, o dióxido de carbono, ele é chamado de gás carbônico por conta do carbono, tá? Mas ele é o dióxido de carbono. Nós temos também aqui, ó, o CO, que é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele é mais perigoso do que o dióxido de carbono. Esse daqui, ele mata rapidamente e é o que é liberado pelo escapamento dos veículos, tá? O veículo libera o dióxido de carbono, mas também libera o monóxido de carbono. Se uma pessoa estiver com o carro ligado dentro de uma garagem fechada, essa pessoa morre em poucos minutos. Por quê?
O monóxido de carbono, ele se liga às hemácias, não solta e a pessoa morre por asfixia, tá? O dióxido de carbono, ele é bastante preocupante por conta do efeito estufa, tá? Naturalmente, na atmosfera, nós temos o efeito estufa que controla aí a temperatura no planeta. Porém, com o excesso de emissão desse gás na atmosfera, ele vai aumentar essa camada do efeito estufa e acaba descontrolando, acaba tendo um aquecimento global e causando todos os prejuízos que a gente já conhece, tá? As indústrias, né, liberam em suas chaminés outros óxidos, outras substâncias que, combinados com o vapor d'água, formam ácidos, tá? E esses ácidos, quando cai a chuva, né, que é a chuva ácida, ele acaba deteriorando, por exemplo, monumentos de pedra-sabão, como as esculturas do Aleijadinho, em Minas Gerais, né? E esse gás não é que foi formado lá em Minas, foi formado aqui em São Paulo, por exemplo, das indústrias que saiu pela chaminé. O gás, ele é elevado, quando chega lá, ele encontra uma massa de ar fria que tem vapor de água, se combina e chove. Quando ela cai, ela deteriora essas estátuas. Estátuas de mármore, de bronze, portões de ferro, né? Ela deteriora também plantações, ela queima as folhas, ela pode alterar o pH da água de lagos e pode interferir aí na sua população biológica, né? Pode eliminar, por exemplo, algumas espécies de plantas que os peixinhos comem. Some a planta, o peixe não tem como se alimentar e morre também, então você acaba alterando a vida aquática. Então, olha como é preocupante aí a questão da chuva ácida, tá? E existe aí também alguns gases que vão atuar na camada de ozônio, destruindo, né, a camada de ozônio, principalmente o clorofluorcarbono, quando ele está na região da camada de ozônio, ele reage com esse ozônio, né? O ozônio vai formar oxigênio livre, um dos oxigênios vai se ligar ao clorofluorcarbono, e aí você tem aí a destruição da camada de ozônio. Pessoal, eu vou desligar aqui, tá? Porque já deu nosso tempo.